Santa Brígida da Suécia, viúva religiosa da Terceira Ordem Franciscana, fundadora da Ordem das Irmãs de São Salvador, canonizada por Bonifácio IX em 7 de outubro de 1392. Conhecemos bem os acontecimentos da vida de Santa Brígida. Os seus pais espirituais redigiram a sua biografia para promover o processo de canonização, logo após sua morte, ocorrida em 1373. Infância. Santa Brígida nasceu em cerca de 1303, em Finster, na Suécia, uma nação do norte europeu que já fazia 3 séculos havia acolhido a fé cristã, com o mesmo entusiasmo que a santa tinha recebido de seus pais, pessoas muito piedosas, pertencentes a nobres famílias próximas à Casa Real, tendo como data provável de nascimento 15 de dezembro. Seu pai, Birger Persson, era juiz de Uplândia, e seu avô paterno, seu avô materno e seu irmão também exerceram essa profissão. Seu esposo também viria a ser juiz, tendo um filho que passaria a exercer a mesma atividade. Seu avô materno era primo de Magnus Ladulas, de modo que Brígida tinha parentesco com a família real sueca. A Gruta das Orações, construída no século XX, está sempre aberta a visitantes. Segundo a tradição, foi lá em que apareceu pela primeira vez Santa Brígida. Nas proximidades de Finsta se encontra a igreja de Queride, o templo onde Brígida passou a infância. Desde criança, Brígida tinha visões. Uma vez viu a Virgem Maria colocar em sua cabeça uma coroa. Em outra ocasião, viu diante dela Jesus Cristo, torturado e morto na cruz. Esses 2 temas, a profunda devoção a Maria e as meditações sobre o sofrimento de Cristo, marcariam toda a vida de Santa Brígida. Brígida ficou órfã de mãe quando tinha cerca de 10 anos de idade. Seu pai, se considerando incapaz de prover educação compatível com a de uma menina de sua condição social, a enviou para a casa da cunhada, Catarina Bengtsdotter, em Aspanas. Alguns anos mais tarde, quando Brígida tinha por volta de 13 anos, foi dada em matrimônio contra sua vontade a Ulf Gudmarsson. Foi mãe de 8 crianças, entre elas Santa Catarina da Suécia. A devoção de Brígida também influenciou seu marido. Entre outras viagens, o casal realizou peregrinações, entre outras, a Santiago de Compostela. A caminho da Espanha, na cidade francesa de Arras, Ulf adoeceu. Quando se temia o pior, o santo francês São Dionísio apareceu para Brígida e lhe prometeu que seu marido não morreria nessa ocasião. De volta à Suécia, Brígida e o marido estabeleceram junto ao convento de Alvastra, onde Ulf faleceu em 1344, aproximadamente. Após a morte de Ulf, Brígida repartiu seus bens entre os herdeiros e os pobres, passando a viver de maneira simples nas imediações do convento de Alvastra. Brígida viajou a Roma no ano de 1349 com o propósito de tomar parte na celebração do jubileu de 1350 e para obter permissão do Papa para fundar uma nova ordem religiosa. Entretanto, na ocasião, o Papa residia em Avignon
E, além disso, a Igreja havia proibido o estabelecimento de mais ordens. A ausência do Papa desanimou Brígida, que havia tido uma visão no qual encontraria o Papa e o imperador quando chegasse a Roma. Foi testemunha do decaimento espiritual da cidade após a partida do Papa. Durante sua estadia na cidade, escreveu cartas ao Papa, onde lhe suplicava que regressasse a Roma, e se dedicou a visitar as igrejas que continham tumbas de santos. Na igreja de São Lourenço, em Panisperna, no Monte Viminal, perto de onde morava, pedia aos transeuntes esmolas para os necessitados. Também aproveitou para viajar em peregrinação aos santuários de Assis e Nápoles e ao sul da Itália. Em 1368, o Papa Urbano V regressou a Roma. Regressou a Roma. Em 21 de outubro, recebeu o imperador Carlos IV. Então, Brígida pôde entregar as regras de sua ordem ao Papa, que se encarregaria de examiná-las. As regras foram aceitas, com várias revisões e grandes mudanças com as quais Brígida provavelmente não concordava. Além disso, o Papa tomou a decisão de deixar novamente a Itália por motivos de segurança, situação com que a Brígida também não estava de acordo. Ela profetizou que o Papa recebia um forte golpe de Deus e, após 2 meses do regresso a Avignon, Urbano faleceu. Em 1371, quando tinha aproximadamente 68, Brígida realizou uma viagem à Terra Santa, com um itinerário que passaria por Nápoles e Chipre. Em Nápoles, faleceu seu filho Carlos Wilson, o que lhe acarretou grandes preocupações. Brígida teve então outra aparição que lhe garantiram o perdão divino a seu filho e agradeceram as orações e lágrimas de sua mãe. Quando voltou a Roma, no verão de 1373, uma enfermidade a debilitou e Brígida faleceu no que é hoje a Praça Farnese. De acordo com sua própria vontade, seus restos mortais foram trasladados para a Suécia, especificamente para o convento de Valdistena, após haverem sido enterrados na igreja romana de São Lourenço, em Panisperna. Em 1377, por ordem do bispo Afonso Pecha, da Val da Terra, amigo e confessor de Brígida, foi à luz a primeira edição de suas aparições celestiais. Em 1378, ao fim, outra aprovação sobre as regras da ordem religiosa de Brígida. Em 1384, se consagrou o convento de Valdistena. O processo de canonização de Brígida começou em 1377 e terminou em 1391. Em 1999, Santa Brígida foi elevada junto com Santa Catarina de Siena e Santa Teresa Benedita da Cruz, co-padroeira da Europa. A Ordem de Santa Brígida perdura até nossos dias sob o nome do Santíssimo Salvador de Santa Brígida, Ordo Sancti Salvatoris, chamada comumente de Ordem Brigidina. Os restos de Santa Brígida encontram-se na Abadia de Valdistena, o edifício onde a santa viveu em Roma. A casa de Santa Brígida contém um templo, um convento e um albergue. Destaques para 2 períodos importantes da vida de Santa Brígida. Podemos distinguir 2 períodos na vida desta santa.
O primeiro é caracterizado pela sua condição de mulher alegremente casada. O marido chamava-se Ulf e era governador de um importante distrito do Reino da Suécia. O matrimônio durou 28 anos e até a morte de Ulf. Nasceram 8 filhos, dos quais a segunda, Karin, Catarina, é venerada como santa. Isso é um sinal eloquente do compromisso educativo de Brígida em relação aos seus próprios filhos. Além disso, a sua sabedoria pedagógica foi apreciada a tal ponto que o rei da Suécia, Magnus, chamou-o à corte durante um certo período com a missão de introduzir a sua jovem esposa, Bianca de Namur, à cultura sueca. Brígida é espiritualmente conduzida por um douto religioso que iniciou no estudo das escrituras, exerceu uma influência muito positiva sobre a sua família, que, graças à sua presença, tornou-se uma verdadeira igreja doméstica. Juntamente com o marido, adotou a regra dos terciários franciscanos. Praticava com generosidade obras de caridade em favor dos indigentes. Fundou também um hospital. Próximo à sua esposa, Ulf aprendeu a melhorar o seu caráter e a progredir na vida cristã. Ao retornar de uma longa peregrinação a Santiago de Compostela, feita em 1341, juntamente com outros membros da família, os esposos amadureceram o projeto de viver em continência, mas, pouco tempo depois, na paz de um mosteiro ao qual havia se retirado Ulf, concluiu sua vida terrena. Esse primeiro período da vida de Brígida ajuda-nos a apreciar aquela que hoje podemos definir como uma autêntica espiritualidade conjugal. Unidos, os esposos cristãos podem percorrer um caminho de santidade sustentados pela graça do sacramento do matrimônio. Não poucas vezes, exatamente como aconteceu na vida de Santa Brígida e Ulf, é a mulher que, com a sua sensibilidade religiosa, com a delicadeza e a doçura, pode fazer o marido percorrer um caminho de fé. Penso com reconhecimento em tantas mulheres que, dia após dia, ainda hoje, iluminam as próprias famílias com seu testemunho de vida cristã. Posso, a Espírito do Senhor, suscitar também hoje a santidade dos esposos cristãos, para mostrar ao mundo a beleza do matrimônio vivido segundo os valores do Evangelho. O amor, a ternura, o auxílio recíproco, a fecundidade na geração e na educação dos filhos, a abertura e a solidariedade com relação ao mundo e a participação na vida da igreja. Quando Brígida torna-se viúva, inicia-se o segundo período da sua vida. Renunciou às outras núpcias para aprofundar a união com o Senhor através da oração, penitência, obras de caridade. Também as viúvas cristãs, portanto, podem encontrar nessa santa um modelo a seguir. Com efeito, Brígida, com a morte do marido, após ter distribuído seus bens aos pobres, mesmo sem ter feito a consagração religiosa, estabeleceu-se junto ao mosteiro cisterciense de Alvastra. Ali começaram as revelações divinas, que a acompanharam durante todo o resto de sua vida. Essas foram ditadas por Brígida e seus secretários confessores, que a traduziram do sueco para o italiano em uma edição de 8 livros, intitulados Revelações. A esses livros une-se também um suplemento, que é intitulado precisamente Revelações Suplementares.
As revelações de Santa Brígida apresentam conteúdo e um estilo muito variado. Às vezes, a revelação apresenta sobre a forma de diálogo entre as pessoas divinas, a Virgem, os santos e também os demônios. Diálogos nos quais também Brígida intervém. Outras vezes, ao contrário, trata-se do relato de uma visão particular, em outros é narrado ainda aquilo que a Virgem Maria lhe revela acerca da vida e dos mistérios do Filho. O valor das revelações de Santa Brígida, por vezes, objeto de algumas dúvidas, foi precisado pelo venerável João Paulo II na carta Eps Edificante. Não há dúvida que a Igreja, ao reconhecer a santidade de Brígida, ao mesmo tempo, sem se pronunciar sobre cada uma das revelações, acolheu a autenticidade do conjunto da sua experiência interior. De fato, lendo as revelações, somos interpelados sobre muitos temas importantes. Por exemplo, retornam frequentemente as descrições com detalhes bastante realistas da paixão de Cristo, pela qual Brígida teve sempre uma devoção privilegiada, contemplando nessa o amor infinito de Deus pelos homens. Na boca do Senhor que fala, ela coloca com audácia essas comoventes palavras: ó meus amigos, amo tão ternamente as minhas ovelhas que, se fosse possível, desejaria morrer tantas outras vezes por cada uma dessas, por aquela mesma morte que sofri, para a redenção de todas. Isso está no livro das Revelações, o livro 1, capítulo 59. Também a dolorosa maternidade de Maria, que a tornou mediadora e mãe de misericórdia, é um argumento que aparece frequentemente nas revelações. Recebendo esses carismas, Brígida era consciente de ser destinatária de um grande dom de predileção da parte do Senhor. Minha filha, escolhi a ti para mim, ama-me com todo o teu coração, mais do que tudo que existe no mundo. De resto, Brígida, bem sábia, estava firmemente convencida de que todo o carisma é destinado a edificar a Igreja. Exatamente por esse motivo, não poucas das suas revelações eram destinadas, sob a forma de admoestações, também severas, aos fiéis de seu tempo, incluídos autoridades religiosas e políticas, para que vivessem coerentemente a sua vida cristã, mas fazia isso sempre com uma abordagem respeitosa e de fidelidade plena ao magistério da Igreja, em particular ao sucessor do apóstolo Pedro. Em 1349, Brígida deixou para sempre a Suécia e foi de peregrinação para Roma. Não somente buscava participar do jubileu de 1350, mas desejava também obter do Papa a aprovação da regra de uma ordem religiosa que pretendia fundar em honra ao Santo Salvador e composta por monges e monjas, sob a autoridade da abadesa. Esse é um elemento que não deve surpreender-nos. Na Idade Média existiam fundações monásticas com um ramo masculino e um ramo feminino, mas com a prática da mesma regra monástica, que previa a direção da abadesa. De fato, na grande tradição cristã, a mulher é reconhecida uma dignidade própria e, sempre sob o exemplo de Maria, Rainha dos Apóstolos, um lugar próprio na Igreja, que, sem coincidir com o sacerdote ordenado, é igualmente importante para o crescimento espiritual da comunidade. Além disso, a colaboração dos consagrados e consagradas, sempre no respeito da sua específica vocação,
reveste-se de grande importância no mundo de hoje. Em Roma, a companhia da filha Catarina, Santa Catarina. Brígida dedicou-se a uma vida de intenso apostolado e de oração. E de Roma partiu em peregrinação a diversos santuários italianos, em particular o de Assis, pátria de São Francisco, pelo qual Brígida nutriu sempre grande devoção. Finalmente, em 1371, coroou o seu maior desejo, a viagem à Terra Santa, para onde foi em companhia de seus filhos espirituais, um grupo que Brígida chamava de os Amigos de Deus. Durante aqueles anos, os pontífices encontravam-se em Avignon, distante de Roma. Brígida dirigiu-se severamente a eles, a fim de que voltassem à Sé de Pedro, na Cidade Eterna. Morreu em 1373, antes que o Papa Gregório XI retornasse definitivamente para Roma. Foi sepultada provisoriamente na Igreja Romana de São Lourenço de Panisperna, mas em 1374 seus filhos, Bigre e Karen, que seria Santa Catarina, a levaram de volta para a pátria, ao mosteiro de Vadestena, sede da ordem religiosa fundada por Santa Brígida, que teve subitamente uma notável expansão, e em 1391 o Papa Bonifácio IX canonizou-a solenemente.